pessoal, meu nome é Lara, sou monitora do projeto Pro Ensino de Química Geral e iremos resolver exercício de equilíbrio iônico, cálculo de pH de soluções salinas. O exercício de hoje é o 59 do livro Atkins e diz que uma amostra de 10 gramas de acetato de potássio é dissolvida em 0,250 litros de solução. Qual é o pH da solução? A letra B me pede o pH da solução resultante da diluição de 5,75 gramas de brometo de amônia em 0,100 litros de solução. E essa questão já me dá os respectivos Ka e Kb. Bom, essa questão, ela me pede o pH da solução de uma amostra de 10 gramas de acetato de potássio que é dissolvida em 0,250 litros de solução. E para iniciar a resolução dessa questão, é preciso a gente determinar se a solução aquosa de acetato de potássio é ácida, básica ou neutra. Então, sabe-se que o acetato de potássio em água se dissocia em seus íons componentes, K+, e CH3CO2-. O cátion K+ é ácido conjugado de uma base forte, que é o hidróxido de potássio. Portanto, não tem influência no pH, pois não sofre hidrólise. Enquanto o ânion acetato, que é o CH3CO2-, é base conjugada de um ácido fraco, o ácido acético. Sendo assim, o ânion CH3CO2- hidrolisará, produzindo íons OH- e, consequentemente, tornará a solução básica. Portanto, o equilíbrio que iremos considerar é o respectivo a essa equação aqui. O próximo passo para resolver essa questão é construir uma tabela de equilíbrio, que é esta aqui. Mas para construir essa tabela, nós temos que usar a estequiometria da reação. E como a questão informa que 10 gramas de acetato de potássio é dissolvido em 0,25 litros, percebe-se que a concentração é igual à razão entre o número de mols e o volume de solução. Então, podemos calcular a concentração em mol por litro do acetato de potássio, que vai ser a mesma concentração do CH3CO2-, que é o nosso ânion acetato. E, de acordo com a proporção estequiométrica, podemos calcular o número de mols e, consequentemente, a concentração. Bom, temos que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. A massa o exercício nos deu, né, que é 10 gramas. E a massa molar temos que é 98 gramas, a massa molar do acetato de potássio. Então, encontramos o número de mols de 0,102 mols. Com esse valor, nós dividimos pelo volume de solução, que o exercício também nos deu, e encontramos que a concentração em mol por litro do acetato de potássio é igual a 0,408, sendo a mesma do nosso ânion acetato. Então, conseguimos construir a tabelinha, onde temos a concentração inicial, né, no nosso ânion acetato. Não vamos ter nada no produto, né, 0 mol, como é o inicial. A variação temos que vai ser menos X, que está no reagente, e mais X para os produtos. Então, no equilíbrio, nós temos a soma, né, da inicial com a variação, que vai ser 0,408 menos X, e as do produto, respectivamente, X mol por litro. A questão nos informa que o Ka do CH3CO2 é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Assim, conseguimos encontrar o Kb do íon CH3CO2- pela fórmula de Kb igual ao Kw dividido por Ka. Sabemos que o Kw sempre vai ser 1 vezes 10 a menos 14 e vamos dividir ele por 1,8 vezes 10 a menos 5.
Ou seja, encontraremos o KB de 5,56 vezes 10 a menos 10. Depois, nós inserimos esse valor de KB e as informações das concentrações no equilíbrio na expressão de KB e obtemos que KB vai ser igual à concentração do nosso HCH3CO2 vezes a concentração do OH- dividido pela concentração do nosso ânion acetato. Então, teremos que, substituindo, que 5,56 vezes 10 a menos 10 vai ser igual a x vezes x, né? Dividido por 0,408 menos x. Como o KB é muito pequeno, é 5,56 vezes 10 a menos 10, podemos antecipar a informação de que o x é menor que 5% de 0,408 mol por litro. Ou seja, x é menor que 0,0204 mol por litro. Assim, conseguimos simplificar a expressão para 5,56 vezes 10 a menos 10 igual a x ao quadrado dividido por 0,408, porque esse menos x não vai fazer diferença na nossa conta, então não preciso diminuir. Então, encontramos o valor de x de 1,51 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Como o valor encontrado para x é muito menor que os 5% de 0,408, né, como vimos aqui, esse valor é bem menor que esse. Além disso, o valor de x corresponde à concentração em mol por litro de OH-, é possível calcular o pOH. O pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-, então o pOH vai ser menos log de 1,51 vezes 10 a menos 5. Portanto, encontramos o pOH de 4,82. Com isso, conseguimos encontrar o nosso valor de pH, que é só jogar na nossa equação, né, de pH mais pOH igual a 14. pH vai ser igual a 14 menos os 4,82, encontrando 9,18 de pH. Portanto, conseguimos confirmar também que a solução é básica, como esperado, na nossa análise inicial do exercício. Bom, na questão B, me pergunta qual o pH da solução resultante da diluição de 5,75 gramas de brometo de amônia em 0,100 litros de solução, também me fornecendo o KB da amônia igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Bom, para iniciar a resolução dessa questão, né, dessa alternativa, vamos seguir os mesmos passos da alternativa A. Para iniciar, é preciso determinar se a solução aquosa do brometo de amônia é ácida, básica ou neutra. Então, sabe-se que em água, o brometo de amônia dissocia em seus íons componentes, NH4+, e Br-. O ânion Br- é base conjugada de um ácido forte, que é o HBr. Portanto, ele não vai ter influência no pH, pois não sofre hidrólise. Enquanto o cátion de NH4+, é ácido conjugado de uma base fraca, que é o NH3. Sendo assim, o cátion NH4+ hidrolisará, produzindo íons H+, e, consequentemente, tornando a solução ácida. Portanto, o equilíbrio a ser considerado será respectivo a esta equação. Então, o próximo passo é que a questão informa pra gente que 5,75 gramas de NH4Br é dissolvida em 0,1 litro de solução.
Então, percebe-se que a concentração vai ser igual à razão entre o número de mols e o volume da solução, podendo-se calcular a concentração em mol por litro do NH4Br, que, consequentemente, vai ser a mesma concentração do NH4+, de acordo com a proporção estequiométrica, né, de 1:1. Então, nós temos a massa, né, de 5,75 gramas que o exercício nos forneceu, a massa molar do NH4Br, que é 98 gramas por mol, e com isso encontramos o número de mols, que é só dividir a massa em gramas pela massa molar, resultando em 0,059 mols de NH4Br. Com o número de mols, a gente divide pelo volume da solução, que é 0,1 litros, e encontramos o valor de 0,59 mol por litro de NH4Br. Com isso, com essa concentração, né, que sabemos que consequentemente é a mesma concentração do NH4+, nós conseguimos construir a tabelinha de equilíbrio da hidrólise do NH4+, tendo como concentração inicial 0,59 mol por litro do NH4+, e 0 mol de NH3 e 0 mol por litro de H3O+, por ser a concentração inicial, é só o reagente, né, que tem essa concentração. A variação vai ser menos X, né, por estar no reagente, o NH4+, e mais X mol por litro dos produtos. Então, o equilíbrio vai ser a soma. Então, vamos ter 0,59 menos X e X mol por litro. A questão já nos informa que o Kb de NH3 é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, conseguimos achar o Ka de seu ácido conjugado com a formulinha que a gente já conhece, né? Que é de Ka igual a Kw dividido por Kb. Então, nosso Ka vai ser igual a 5,56 vezes 10 a menos 10, resolvendo nessa divisão. E com isso a gente já consegue inserir esses valores e as informações das concentrações do equilíbrio na nossa expressão de Kb. Então, vamos obter que Ka de NH4+ vai ser igual a concentração de NH3 vezes a concentração de H3O+, dividido por NH4, a concentração de NH4+. Ou seja, a concentração dos produtos dividido pela do reagente. Assim, substituindo aqui, né, vamos ter X vezes X dividido por 0,59 menos X. Só que o Kb, como vimos, ele é muito pequeno. Então, também podemos antecipar que X vai ser menor que 5% de 0,59 mol por litro. Ou seja, o X vai ser bem menor, vai ser menor do que 2,95 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Portanto, nós não precisamos diminuir esse valor aqui. Então, a gente simplifica a equação, ficando a concentração de X ao quadrado dividido pela concentração, pela minha concentração, né, do reagente, que é 0,59. Aí, resolvendo, encontramos o valor de X, que é igual a 1,81 vezes 10 a menos 5 mol por litro, provando que o X é menor que 2,95 vezes 10 a menos 2, né? Conseguimos calcular o pH. O pH vai ser igual a menos log da concentração de H3O+, portanto, o pH vai ser igual a 4,74. Ou seja, a solução é ácida como esperado.